portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Novamente no ar, um programa TV Mundo Maior que vai ao vivo toda sexta-feira das 4 às 5 horas da tarde. E que você pode acompanhar com a gente através do WhatsApp, através do nosso e-mail e através também do YouTube, que agora você pode assistir online, on time e falar com a gente presencialmente. Já estou recebendo alguns e-mails aqui e daqui a pouco eu já vou conversar com vocês, ok? Participe, faça sua pergunta, sua consideração, que eu acho que é interessante abrir este canal para a gente poder conversar sobre a saúde mental à luz da doutrina espírita, lembrando que nós não vamos usar a doutrina espírita para ficar explicando o que eu chamo de explicacionismo crônico calculista, né? O que é isso? Eu sempre vou achar uma teoria que cronicamente eu vou usar para explicar o que eu não quero deixar de fazer, né? Ou seja, não, vamos pegar a informação na tentativa de observar com carinho, sem julgar, sem condenar e sem executar as pessoas que têm dificuldades, a fim de ver o que é possível elas melhorarem nos seus sentimentos, nos seus pensamentos e nas suas palavras e ações que, infelizmente, talvez por desinformação, no momento adoeceram, né? Levando em conta aquele nosso lema, né? A desinformação mata mais do que as doenças. E uma frase que eu falo brincando, né? Se eu sabesse, eu não teria fazido, ou seja, se você soubesse, você não teria nem falado errado, né? E aquele nosso quadro lá, é uma coisa que eu, de observação desses meus anos de janela, como o pessoal fala, né? Se nós for ver em cima, que seria a primeira linha, tem uns quadradinhos escrito ali, normal, paranormal, mediúnico, psiquiátrico, neurológico, certo? E aqui do lado também é a mesma coisa, lá, normal descendo, né? Normal, paranormal, mediúnico, psiquiátrico, neurológico. Aí então a gente vai perguntar, o que é uma pessoa normal? Então você vai cruzar o quadrinho, normal com normal, certo? É aquilo que é esperado estatisticamente para o comportamento das pessoas. Ou seja, não é normal você andar de turbante e daquelas batas grandes e fazer namastê no meio da Avenida Paulista. Isso não é normal. Normal talvez na Índia, certo? Isso é normal. E normal, portanto, não é um conceito de certo ou errado. Normal é apenas aquilo que mais acontece. Então, tem muitas coisas que acontecem muito, ou seja, é normal acontecer e é absolutamente incorreto e desnecessário. Então, normal é aquilo que é o esperado estatisticamente para aquele indivíduo, ou para aquela cultura, para aquela população, para aquela situação. Então, é comum você... Muitas vezes, por exemplo, quando você faz alguma coisa muito diferente, o que as pessoas falam? Ah, cara, você é louco. E esse louco vem da onde? Essa palavra louco vem da onde? Vem daquela curva de um gráfico que nós chamamos de curva normal. É uma onda, está na crista da onda, é o que mais acontece. O que não está nessa onda está deslocado da curva normal, e louco vem daí. Então, quando você faz alguma coisa que não é muito normal, você fala que é louco, então você está deslocado da curva normal. Mas não necessariamente você é certo ou errado, e muito menos que você é sadio ou doente, ok? No quadradinho, o próximo quadradinho que você falou, vamos ver só a linha normal, né? Vamos comparar a primeira linha com cada coluna. O paranormal. O que é uma paranormalidade normal? Né? O que a gente espera das pessoas? Eu escrevi ali, Zener até 30%. Vou explicar o que é Zener. O que é Zener? Zener é a carta Zener. Existe um teste que você faz com as pessoas para você testar, vamos dizer assim, claro, faz um teste para testar, claro. Perceber se ela tem algum tipo, por exemplo, de percepção extrasensorial do ponto de vista cognitivo. São os fenômenos psi-gama, que é cognitivo, medido pelos parapsicólogos. É aquela carta que você põe um tapume assim na frente da pessoa,
aqui estou eu com as cartas e aqui atrás uma pessoa não me enxerga, tem o suposto paranormal. E aí eu vou lendo algumas cartas que tem alguns desenhos e você vai falando para a pessoa, ó, já vi a carta, ela vai lá, ela diz que já entendeu, já captou, né, a ideia da carta que você está enxergando. Então, seria para medir fenômenos psigama, ou seja, transmissão do pensamento. Normalmente, eu, que não sou médium, o Maurício, também que não é médium, as pessoas que não são médiums e não têm nenhum tipo de paranormalidade, acertam até 30% das cartas, certo? Alguns paranormais acertam, até coloquei aqui, nós vamos ver aqui, mais do que 30%. E nunca vimos ninguém acertar mais do que 90% ou 100%. Mas a partir do momento que você só acerta 30%, você tem uma paranormalidade normal. É o que todo mundo tem, né? E aí você avançando no quadrinho, você vai ver assim, e mediunicamente falando, essa paranormalidade normal, a mediunidade normal que todo mundo tem, é a tal da intuição, né? E a intuição nada mais é do que você poder correlacionar dados com uma certa habilidade, e talvez isso de maneira inconsciente, de maneira que você fala assim, isso não está me cheirando bem. Na realidade não é que um espírito soprou, né, na sua ouvido alguma coisa. Você, com a sua perspicácia, então a gente fala que a perspicácia também é um tipo de mediunidade, na qual você capta informações que não foi um espírito que te falou, mas na hora que você vai montar essa ideia, você tem opa, eu acho que isso aqui quer dizer alguma coisa. Isso chama-se mediunidade normal das pessoas. Normal, as pessoas são assim, nós somos assim, nós pressentimos coisas ou intuímos, o pressentimento é outra coisa, nós temos a intuição. Depois existe, vamos dizer assim, o que é um quadro psiquiátrico de uma pessoa normal. O que uma pessoa normal, que não tem nenhuma herança genética, nenhuma doença psicológica, pode acontecer com ela? Nenhum problema social, nenhum problema espiritual e mediúnico. O que é um problema psiquiátrico normal? É o que todos nós temos. Eu tenho, você tem, o Maurício tem, o Maurício está falando que tem, que a gente chama de problema emocional. Quer ver um exemplo do emocional que você teve hoje e você nem sabe que teve, porque você se lidou bem com ele. Então, porque eu falo, é um problema psiquiátrico natural, né? Tô com fome, é meio-dia, mas o almoço só sai meio-dia e meio. Aí eu chupo uma balinha. Eu estou com um problema emocional, meu corpo quer uma coisa, mas eu não posso fazer ainda. Então eu estou me frustrando da necessidade física, adiando a satisfação da necessidade física, e isso é um problema emocional, ok? Tá bom, chegou meio-dia e meio, tá? Eu vou lá, opa! Aí a cozinheira fala assim, vai atrasar 1 hora. Por quê? Porque acabou o gás. O cara está trazendo o gás aí. Ah, tá bom. Então eu vou buscar algum mecanismo na minha mente para aguentar, né? O que me faz ter tolerância à frustração, certo? Vou mais uma balinha, mas então eu começo até a fazer alguns mecanismos, tipo assim, eu acho que eu vou pedir um bife, eu vou pedir uma batatinha frita, eu começo a dar um jeito de lidar com a frustração. Aí passou 1 hora, eu vou lá e falo, e agora, como é que tá? Eu quero um bife, uma batatinha, não vai dar, porque o gás voltou com tanta força que queimou a comida, não vai ter almoço hoje. Aí você fala, bom, eu consigo ficar um dia sem almoçar, não é? Eu vou comer uma barrinha aqui de cereal e espero a hora do lanche, né? Se você tiver capacidade normal de lidar com as frustrações, ok? Então, no máximo que você vai ter é uma crisezinha emocional. Talvez chegue lá, essa porcaria de restaurante não funciona. Depois você pede desculpa, né? Você percebe que com fome, com hipoglicemia, eu perdi a razão. Isso que seria o psiquiátrico normal. E o neurológico normal? O que você pode ter neurologicamente? Disfunções leves, né, do cérebro. E aí entra um quadro que as pessoas acham que é pobrezinho, mas não é. Pobrezinho que eu digo assim, fraquinho. Que são as neuroses de ansiedade e fobia. Então, uma neurose, ela é grave, né? Ela já é uma coisa, ela é normal na gente ser medinhos, né? A gente tem medinhos, por exemplo, de barata, né? Mas a gente nunca deixa de ir nos lugares porque tem barata. Tem gente que não sai na rua mais por causa de barata, né? Ou ansiedade, né? Então, a gente consegue ter aquela ansiedade leve, aquele medinho leve. Quando eu falo assim, eu não gosto de elevador, mas você
Do mesmo jeito que você puxa o ar para esperar o almoço sair depois de uma hora, você puxa o ar e enfrenta, e você consegue enfrentar. É o dia a dia emocional da gente, na qual a gente vai elaborando pequenas coisas, sem precisar conversar com nada. Às vezes eu falo com as pessoas, comento, ai, passei um aperto, o que foi? Você não sabe, eu tenho medo de elevador. Não é que o elevador me para? Então, você gritou, você desmaiou, você arrancou os cabelos, deu um tiro em alguém? Não, eu só fiquei um pouco assustado, eu me deu vontade de chorar, mas logo que eu abri, eu saí. Tá bom, a gente enfrenta essas coisas sem maiores dificuldades. Então, esse quadrinho, vamos voltar para ele, ele é assim, até que chega nos transtornos, lá embaixo, neurológico, tá vendo? Olha, é orgânico o negócio, não é problema emocional, a pessoa tem um defeito estrutural moderado no cérebro, né? Pode ser aí que entram as doenças degenerativas, né? A esquizofrenia, ou as doenças expansivas e súbitas, né? Como um tumor, um derrame cerebral, é neurológico, né? E aí nós vamos ver, se a gente puder estudar isso aqui bem, assim, devagarinho, e talvez eu vou até fazer isso, continuar fazendo isso no próximo programa, que eu quero estudar cada quadrinho desse para as pessoas começarem a perceber que, apesar de algumas coisas parecerem doença, mas não é. E outra, podem ser doenças que por ela surgir, é ela que está trazendo de volta a saúde. A gente chama de diatéticas, né? De diátese. Diátese é uma característica que algumas células do nosso sangue têm de sair do vaso, ir lá matar a bactéria e voltar. Chama-se diátese. Então, a gente chama de psicoses diatéticas. Por quê? Porque ela vem, eu solto a franga, fico louco que nem pedra, depois eu fico normal de novo e aquilo que me curou, que é o tal do xilique, é o tal do piti. Mas não é, piti é outra coisa, nós vamos falar o que significa piti. Piti é uma abreviatura, né, de uma doença chamada pitiatismo, ou crise pitiática. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu ia encerrar isso aqui para continuar falando, mas não vou, eu vou falar isso aqui mais no próximo bloco e vou falar no próximo programa, porque eu sinto que as pessoas acham que isso é muito interessante, como é que você analisa as coisas sem precisar ficar julgando, condenando, executando, e sim compreendendo as pessoas, né? Que é entender com o coração e não, como é que chama? Estigmatizar as pessoas, ok? Nós estamos no nosso intervalo, a gente volta já já e vamos ver os e-mails que vocês nos mandaram. Até já.